quando a gente fala de educação, né, entra no noticiário aí, pegado o último ano, quando a gente escuta falar de educação infantil, educação, escola, os temas, como a gente acabou de falar, os temas são vacinação, doutrinação, banheiro trans, ideologia de gênero, erotização de criança. São todos temas que convidam as pessoas a conhecer o que é o homeschooling. Uhum, Porque ou você muda a escola, Secretaria de Educação municipal, estadual, federal, essas coisas todas, ou você muda tudo, né, ou você não coloca seu filho lá. Se você não coloca seu filho lá, você tem que dar alternativa. Ele não pode crescer sem educação. Aí uhum, surge essa questão de como educar meu filho. uhum, E aí vem a pergunta: como é que funciona isso, o homeschooling? A gente sabe que está crescendo no Brasil, está crescendo no mundo e uhum, tal, mas um pai que está olhando a gente agora, uma mãe que está olhando a gente, fala assim: cara, a escola tá cara, a escola tá uhum. perigosa, eu ainda pago transporte, que é perigoso. A minha filha no Rio tinha um rastreador na mochila quando ela ia no transporte público para a escola, porque passava por área de risco. Então você ficava monitorando lá essas loucuras. E quando chega na escola, ainda tem todos esses problemas que eles têm. Então é Uhum, uhum. muito atraente, né, uma solução. O homeschooling está aparecendo, mas para os pais, né, para as mães, é muito atraente que algo, né, seria muito bem-vindo uma solução, e até então a única solução que parece ser é o homeschooling. Então, como é que funciona isso para o pai que olhou essa entrevista nossa agora e falou assim: é isso que eu vou fazer? E aí? Ok. Bem, em primeiro lugar, o pai e mãe devem ter a consciência de que a educação domiciliar não é simplesmente mais uma modalidade de ensino, é também um estilo de vida novo para a família. O pai e a mãe vão ter que dedicar mais tempo aos filhos, porque existe muito uso hoje da escola como lugar para deixar as crianças enquanto os pais trabalham ou fazem outras coisas. Então, assim, essa mudança do estilo de vida é fundamental. Então, primeiro ponto, o que você precisa para educar em casa? Obviamente, uma família bem estruturada, com pai e mãe presente, harmoniosa. Segundo lugar, tempo. De preferência, um tempo razoável dos dois, ou que pelo menos um tenha tempo suficiente para ensinar seus filhos em casa. O que é muito importante? Educação domiciliar não é algo que se faz de forma isolada. Ninguém tem proposta de cárcere privado ou de fazer uma bolha ao redor dos filhos. A educação domiciliar se faz em comunidade. Então, se você está pensando em fazer, o melhor é você entrar em contato com famílias aí da sua cidade ou da sua região. No meu canal no Telegram, a gente sempre tem esse contato muito forte com todas as regiões, a família e seus direitos. E aí você vai conversar com essas pessoas, ouvir a experiência delas, entender como funciona. Além disso, no Brasil, nós temos associações de educação domiciliar. A Associação Nacional de Educação Domiciliar, que eu ajudei a fundar, e as associações estaduais de educação domiciliar, que sempre podem prestar um apoio para as famílias. Na nossa plataforma, na Arca, a gente tem tanto o apoio jurídico quanto pedagógico para as famílias educadoras poderem resolver absolutamente qualquer tipo de problema, aliás, e apoio psicológico também, que nem sempre é tão simples assim fazer educação domiciliar. Mas sim, é possível educar em casa. Milhares de pessoas no Brasil estão optando por isso todos os anos e estão muito felizes com essa opção. Então, se você sentiu o seu coração tocado, comece a pesquisar sobre isso, comece a entrar em contato com as famílias e comece a namorar esse assunto. A gente está num período bom, é o final do ano, quem sabe no início do ano que vem vocês já conseguem começar a educação domiciliar. Muito bom. Alexandre, a gente está vivendo aqui no Brasil um governo de esquerda que, obviamente, vai dificultar, né? A gente já percebe isso, essa tentativa de dificultar iniciativas de homeschooling, porque a gente que já estudou um pouquinho sabe bem que a doutrinação por meio da educação
uma educação de cunho marxista, né, é a melhor maneira de você doutrinar as crianças e os jovens, e ali já mudando a mente deles. Quais Uhum. são as consequências que você tem visto aí nesse tempo que você está trabalhando com isso, dessa doutrinação de crianças e jovens por meio de uma educação marxista? É, hoje nem é muito exato você falar mais em doutrinação. É muito mais pertinente você falar em manipulação comportamental. Então, o ambiente escolar é um ambiente que exige do aluno uma adaptação da sua personalidade. E se você coloca como requisito para isso, está de acordo com o que o professor diz, a gente viu há pouco tempo, de acordo com o que o Enem vai dizer, de acordo com as turmas, você vai modificando o seu comportamento para poder se adequar. Isso é extremamente forte na adolescência e na juventude. E o que eu percebi na minha experiência é que a parte explicitamente doutrinária ela é muito pouco relevante no final das contas. O principal é a manipulação comportamental, porque aí, quando te fazem comportar de forma diferente daquela da qual você foi criado para poder se adequar, você passa a aceitar uma série de valores e uma série de ideologias. Mas, primeiro, você tem essa mudança no comportamento para que você seja aceito. Por exemplo, um, um aluno universitário, especialmente universidades públicas que tem vocação política, para ele ser aceito, ele precisa se adequar à pauta de esquerda. Muito raramente ele vai encontrar movimentos de direita lá. Então, ele vai fazer essa mudança na sua personalidade e vai começar a incorporar esses valores, que podem ser até contraditórios entre si, e às vezes são, mas a questão é que ele já fez o seu ritual de iniciação naquela visão de mundo. E aí, depois, para sair disso, é extremamente desafiante para esse aluno, e muitas vezes as pessoas demoram décadas para completar esse processo, digamos, de limpeza das ideologias. Ô, Alexandre, você está passeando aí por vários países, palestrando aí por tudo quanto é lugar sobre o tema, está virando uma referência mundial. É, os motivos que fazem com que as famílias adotem o homeschooling nos países é o mesmo, diferente? Fala um pouco dessa tua experiência nesse contato com outros povos. O que está motivando eles a irem para essa solução? Existem dois tipos de motivação. Primeiro é na questão dos valores. Então, você tem alguns países em que o homeschooling é basicamente um movimento cristão. A gente vê isso com muita força nos Estados Unidos e no Brasil também. Agora, na Europa, que infelizmente é um continente em que o cristianismo está em crise há bastante tempo, a maior parte das famílias educadoras tem razões, digamos, mais pragmáticas, porque elas chegam à conclusão de que conseguem dar um nível de educação melhor para os filhos se os educarem em casa. Então você tem essa questão da eficiência, uma visão mais utilitarista, pragmática, tem essa questão dos valores, e você vê também com muita frequência crianças que passaram por situações muito difíceis na escola e mudar de escola não resolveu, e as famílias optaram por educação domiciliar. Eu destaco, por exemplo, as crianças no espectro autista e as crianças com altas habilidades, que a escola definitivamente não está preparada para atendê-las. As do espectro autista, a escola traz uma socialização forçada, que é uma violência contra elas, e para quem tem altas habilidades, a escola é um lugar, para dizer o mínimo, bastante entediante.